E ando sobre a terra e vivo sob o sol. E as minhas... Eu sou Maria do Carmo da Cruz, nasci no município de Aquidabã, Lagoinhas. Vou fazer 81 anos. E o que é mais? Quantos filhos? Tive 11 filhos. 2. Mas foi um aborto. Não, 2 abortos. E um que morreu depois que nasceu. Morreu com uns 4 meses mais ou menos. O Francisco, quando chegou lá para namorar comigo, primeiro ele foi mais um compadre que meu pai tinha, que era Duca. E a mãe de Francisco morava em Aquidabã, vizinho a minha tia, né? Que era casada com esse Duca. Aí apareceu lá esse Francisco mais esse seu Duca. Aí depois ele se engraçou de mim, né? E aí veio com a aliança, um dia mais seu Duca, para pedir da aliança, né? Aí veio com a aliança, pediu, ele quis, né? Que quando foi no outro domingo que ele veio, que era para se sentar, para namorar, ele botou ele para correr, e a gente correu tudo, ele pegou eu e as minhas irmãs, deu uma surra. A gente correu assim pro fundo da casa, que tinha uma roça de mandioca, né? E deu uma surra e disse que não queria aquele negro mais na porta dele. Aí eu que fiz, né? Eu me combinava com o seu Duca, que sempre ia pra roça e conversava comigo. Minha tia dos Anjos era casada com esse Duca, né? A irmã do meu pai. E tinha Daniel, que era o filho de minha tia dos Anjos. Aí pediu, ele não quis, né? Quis, no mesmo dia ele quis. E depois quando ele foi, que disse que é para namorar, né? Aí ele não queria, ele só queria que ele fosse, no dia que fosse, para pegar logo para casar. Naquele tempo era assim, sabe? Aí esse tal deste Francisco se combinou com Daniel, meu primo, para ele me buscar um dia de segunda-feira. Ele dormia na casa de uma rapariga, só chegava no outro dia de manhã. Aí Daniel foi, meu primo, mas ele me buscar. Um dia de segunda-feira, 6 horas da noite, o povo ainda vindo da feira. Eu por dentro do mato, mais ele 2, para não ninguém pressentir. E ele dormia na casa da rapariga, ele só veio sentir minha falta no outro dia de manhã. Que perguntou às meninas por mim, aí a menina disse, eu não sei não, ela se deitou aqui, quando a gente se levantou, ela não estava mais, mas as meninas sabiam, sabe? Aí eu fiquei lá, na casa da velha Luísa, que estava morando para lá, mas esse Francisco, a casa era grande, tinha 3 quartos. Aí quando era de noite, ele andava e virava, que ele consertava bicicleta no Paraguai, né? Tinha uma oficina antes de chegar aqui da Ban, tinha um lugar que chamava Paraguai, agora emendou com aqui da Ban, tá enorme. Aí quando ele chegava, me trancava dentro do quarto. Eu sei que eu passei uns 8 dias trancada dentro do quarto, querendo ir embora para casa. E pensando que se eu chegasse em casa, meu pai não me queria mais, porque pensava que eu não era nada mais. E eu era a mesma coisa que sair de casa. Não era moça, mãe? Todo mundo ia pensar, né? Aí andou e virou. A casa tinha 3 quartos, a mãe dormia num quarto, eu em outro e ele em outro. Que quando antes dele chegar da oficina que ele consertava a bicicleta, eu já trancava a porta e me deitava. Aí eu sei que andou e virou. Aí ela inventou de vir para aqui para Aracaju, a velha Luísa.
Aí quando ela inventou de vir para aqui para Aracaju, pronto. Aí eu não pude me livrar dele mais, porque o meu sentido era voltar para casa. Embora que eu chegasse em casa, ninguém ia acreditar que eu era mais nada. Mas eu estava do jeito que eu saí de casa, né? E eu sei que andou e virou, andou e virou, andou e virou, bola para lá, bola para cá. Aí meus tios se reuniram tudo, tio Zeca, tio Tonho, tio Neso, deram dinheiro para pagar o casamento do civil, né? Aí que quando foi no dia do casamento do civil, eu acho que foi ele que roubou o dinheiro para consertar as bicicletas. Eu peguei o dinheiro, escondi assim dentro do quarto, num cantinho, botei os tijolos em cima do dinheiro que meus tios tinham dado, tio Zeca, tio Neso, deram o dinheiro, né, que viu que ele não tinha, que consertava a bicicleta. Aí, que quando chega, o casamento era para ser 2 horas da tarde, Daniel, meu primo, que era filho da minha tia, que morava lá perto de mim, ele ia ser uma testemunha do casamento, né? Aí, menina, quando eu procurei esse dinheiro, que não achei, eu virei doida. Aí dei logo para chorar, e o que é, e o que é, e o que é. Aí minha tia foi lá, estava de olho inchado de chorar. E o que é, minha filha, o que é, minha tia? Que o dinheiro de pagar o casamento, que quem deu foi meus tios. Parece que o noivo roubou. Porque ele conserta a bicicleta e ele não tinha dinheiro, e no lugar onde eu botei o dinheiro não está. E eu chorando de raiva, porque diz que as moças quando vai se casar choram, todas elas choram, mas eu estava chorando de ódio, de raiva, da presepada que ele fez comigo. Aí, né, cheguei na Moita Redonda, fiquei na casa desse Geraldo, casona grande, de telheiro, né, tinha, parece que era 3 ou 4 quartos, era uma casa enorme, dava para 2 famílias morar se quisesse. Aí fiquei lá grávida, quando foi no dia de parir, me chamaram 3 parteiras. 3 parteiras, todas 3 beba, 3 litros de cachaça. Aí eu comecei as dores, quando as dores pegavam, e eu ficava assim, pelas paredes, aí a parteira vinha beba, pegava a barriga, botava pro lado de cá, aí ia, tomava um gole de cachaça, ia conversar mais as outras, e eu, oi, aí ela vinha de novo, botava a barriga pro lado de cá, pegava a barriga, botava pra cima e dizia, já! Aqui, ó, uma golada de cachaça, e aqui, ó, pro telheiro, conversar mais as outras. Menina, eu sofri tanto para ter esse menino, que parece que eu ia morrer. Quando eu tive ele, eu nem vi. Eu nem vi quando esse menino nasceu, eu não vi. Perante a Deus. Aí, minha filha, e ficou com essas 3 parteiras bebas, uma mexia para aqui, outra mexia para lá, e tudo beba. E ia para lá pro telheiro, a casona do telheiro, conversar, bater papo, e eu, oi, agarrada nas paredes. E nada desse menino nascer. E eu sei que quando esse menino me deu as 4 horas da manhã, eu fui ter esse menino 2 horas da tarde, eu nem vi quando eu tive ele. Eu estava morta, ela me amolegaram do tanto, sabe? Que eu não sei como não mataram o menino e não me mataram, sabe? Porque quando eu vim ter esse menino, eu não vi. Quando eu tomei cor de si, eu já vi o menino chorando. Foi. Só faltaram pouco para me matar, e eu toda doída como quem tinha levado uma surra de cacete. Foi. Não foi fácil, não. Teve outro. Aí depois desse, quando eu engravidei de Reginaldo, eu já não estava na casa desse Geraldo. Arranjaram uma casa velha do finado Zezé mais na frente, né? A casa tinha cada buraco desse tamanho, que era de taipa, e estava caindo, né? E me botaram lá, que quando foi para ter o Reginaldo, ela saía para vender doce, tinha festa assim, leilão, dia de sábado, né? E ela saía, mas esse tal desse Francisco, que ela fazia cocada, fazia sacorema, fazia um monte de doce para vender nos leilão, né? E eu fiquei, quando foi para ter Reginaldo, foi bom porque quando foi 5 horas da tarde, aí me deu ardor, né? Aí eu disse logo, ó, se for para chamar aquela parteira, pelo amor de Deus, não chame.
Aí me chegaram com a velhinha nessa grossurinha de canto. Essa que vai me matar mesmo. Essa que vai me matar mesmo. Ah, pô, minha filha, eu não sofri tanto não, de Reginaldo. A parteirinha boa, tudo, não me amulegou, não fez nada. Quando foi, deu as dor, parece que foi assim na base de 2 horas da tarde. Quando foi 5 horas, Reginaldo nasceu. E era nessa casa que a senhora viu? Na casa velha, que eu vi os fogos no corredor, até para assim no gás dos pau, ela saía para vender doce mais o outro. O povo diz que é mentira, mas não é não. Não é não, porque eu vi, ó, o fogo no corredor saía do... Eles gostam daquele pau que chama braúna. Saía assim de um pau para o outro. Aí quando chega, se topava os dois assim, aí quando batia assim, as faíscas de fogo voavam. E eu, minha filha, me tremendo de medo. A casa tinha cada um buraco. Se eu quisesse sair por um buraco, eu saía, né? E eu com estes 2 meninos a chorar, né? E eu com medo, toda me tremendo, quando vinham chegar perto do dia amanhecer. A casa toda esburacada, toda fria. Quando foi um dia, Roberto tinha 2 anos já de idade. Não tinha nada para comer dentro de casa. Tinha uma galinha com uma ruma de pinto piando atrás dela. O menino chorando com fome. Eu peguei o pinto, puxei o pescoço. Puxei o pescoço do pinto, matei o pinto, despenei o pinto e botei o pinto no fogo. Quando acabar, cozinhei o pinto e dei para Roberto comer um pirão do pinto. Porque olhava para um canto, olhava para outro, não tinha o que comer. Eu sofri na companhia desse povo, viu? Sofri muito. Aí, quando chegaram no outro dia, a galinha tá faltando um pinto, cadê o pinto? Eu digo, foi a raposa que pegou. Aí, quando eu vim morar aqui, eu morava primeiro no bairro Novo Paraíso, né? Aí, lá no bairro Novo Paraíso, ali na Travessa H, perto do Lourival Batista, tinha uma mulher de um tal que se chamava Valdice, que era filha de uma Natália que morava com frente. E ele começou a me botar gaia com essa Valdice. Valdice deixava as 2 meninas dela na minha cama, mijando, e disse que ia pro Siqueira, na casa de umas primas que ela tinha. E eu acreditava, porque ela tinha umas primas mesmo lá. Não tinha uma feira lá antigamente. Ali, o povo chamava até a feira das oficinas. Saía dizendo que ia para casa das primas, deixava as 2 meninas, que era a filha do marido dela, era um... Eu ficava com essas meninas. As meninas mijavam na minha cama. Quando era meia-noite, ela estava chegando. Aí eu dizia, menina, o homem daqui saiu logo cedo da noite, até essa hora esse homem não chegou. Você viu ele por aí? Eu mesmo não, eu estava no Siqueira, na casa das minhas primas. E estando mais ele dentro do mato, mais ele se roçando dentro do mato, dentro do mato, pariu dele, sabe? Aí depois inventou um romance de mentira com um policial que era preto para enganar o fio sendo dele, do tal do Francisco, sabe? E eu sei que eu sofri. Eu saí do bairro Novo Paraíso para aqui para o Jardim Centenário, meio dia em pino, chorando, me acabando, com a trouxa na cabeça, sem ter onde morar, né? Cheguei ali na encruzilhada da linha do trem, tinha uma casinha de taipa velha assim caindo. Aí eu procurei que era o dono e me meti debaixo. E eu fiquei ali, fiquei. Aí vendi a casa do lado, peguei o dinheiro, botei na mão do seu João Ferreira, lá no Hermes Fonte. Era um que tinha um centro no Gajiru, que eu caminhava para esse centro espírita, e ele caminhava também. No dia que ele ia, eu não ia. E no dia que eu ia, ele não ia, sabe? Era assim. Aí bolei por aqui, quando eu vendi a casinha, peguei o dinheiro e vim por aqui procurando uma casinha, meu filho. Aqui era mato puro. Era um capim de planta, uma lama que dava por aqui, ó. Aí quando chegou aí, era a casinha do finado Antônio, um que morava ali pra cima, que ele era quebrado, assim que nem seu Francisco de Dona Ana. Tinha um negócio desse tamanho assim que nem caminhava mais. Aí eu comprei essa casinha a ele, com esse dinheiro da outra casa, e ele doido procurando esse dinheiro, foi lá na casa do seu João Ferreira, perguntou ao seu João Ferreira, seu João, eu vim aqui porque
Ela vendeu a casa e eu não sei o que foi que ela fez do dinheiro, mas como o senhor é muito amigo dela, eu vim aqui saber se ela botou o dinheiro na sua mão. Aí seu João Ferreira disse assim, olha, eu não estou sabendo de se ela vendeu casa, não estou sabendo de dinheiro porque ela não teve aqui mais, mas deixa que quando eu peguei o dinheiro, eu corri e fui botar na mão dele, seu João Ferreira, né? Aí eu digo, seu João, o senhor não diga a ele que eu botei o dinheiro na sua mão, senão ele vai querer que o senhor dê e eu vou ficar no meio da rua mais um menino. Aí ele disse, nem se preocupe com isso. Se ele vir, ele vai vir e vai voltar, porque eu vou dizer que não sei de notícia sua, que você só vem aqui quando as 4 festas do ano, quando vem se rezar. E vou dizer a ele que tão cedo você não veio aqui. Como é que ele vai desconfiar que você botou dinheiro na minha mão? E assim eu fiz, né? Aí depois que eu achei essa casinha de taipa caindo aqui, aí peguei, comprei, o dono estava vivo ainda, que morava ali pra cima. Aí paguei, né? E fui ajeitando, lama, que quando eu saía para trabalhar, era aquele barro vermelho que tinha aqui antigamente. Eu saía com a japonesa na mão e a lama dava por aqui, aí. Aquela lama vermelha para pegar o ônibus que chamava Marinete nesse tempo. Passava de hora em hora. Se perdesse um naquela hora, só ia pegar outro 1 hora quando o outro vinha. Aí quando tinha uma poça d'água assim que corria como um riacho lá antes de chegar da pista, né? Aí ali eu lavava os pés, lavava o chinelo, a japonesa para poder pegar o ônibus. E só chegava em casa de noite, chegava em casa, os meninos estavam tudo com fome. A comida que eu deixava às vezes uma comida feita. Eles comiam meio-dia e só ia comer quando eu chegasse. Aí ele estava separado de mim, dormindo na casa da mãe, né? A mãe acoitava as dele. E quando era de noite ele vinha escondido da mãe, chegava aqui para preservar comigo. Quando acabava, voltava de novo, né? Aí que quando a barriga minha começou a crescer, tudo, coisa e tal, a mãe dele disse que não era do filho dela, ele espalhou para todo mundo que não era filho dele. Que quando eu tive este menino, mas foi tanta, eu nunca tive visita como eu tive nesse dia. Só que a casa encheu de gente e eu assim, feito uma bestada sem saber o que era. Que todo mundo sabia que não era filho dele. Que quando o povo chegaram para ver esse menino, uma chegava, olhava, olha, o menino saiu, até hoje ele parece com ele. Olha, era a copa fiel dele, os carecas da cabeça, do mesmo jeito era o menino. Um chegava, olhava, balançava com a cabeça e saía. Outro chegava, olhava, balançava com a cabeça e saía. E eu ficava assim. Eu digo, gente, que eu nunca tive tanta visita como eu estou tendo hoje, numa paridura. E o que é que está acontecendo? Quando foi depois eu soube de tudo. Que foi ele mais a mãe que disseram que o menino não era dele. A mãe espalhou aí na rua toda, né? Que eu emprenhei dos machos da rua, né? E foi por isso que a casa encheu de gente para ver esse menino. Olha, ele não foi me levar na maternidade, quem me levou foi o finado Roberto. O finado Roberto foi quem foi me buscar, sabe? E ele é bem por fora do assunto, sabe? Por isso que eu não falava com ele, eu estou falando agora, eu cismei com ele de um jeito que eu queria ver ele. Porque eu levo tanta fama assim sem merecer, mas Deus é bom. Aí, quando foi um dia de domingo, foi. Um dia de domingo, teve a história também de Miúdo, eu já disse a história de Miúdo, que Miúdo se engasgou uma vez com a espinha de peixe e foi uma correria para lá e para cá, e eu tive que meter a mão todinha dentro da boca de Miúdo para tirar a espinha de peixe dessa de assim, já descendo já na garganta de Miúdo, já para matar, a menina já estava sem fogo.
E eu, naquela agonia brava, né? Leva pro João Ávila, a gente se levasse, tinha morrido no caminho. Aí eu meti a mão assim na goela e puxei a espinha de peixe atravessada na garganta assim, daquelas que tem a frutinha assim. Eu passei tanta agonia nesse mundo que eu nunca vi. Aí, saí para trabalhar um dia. Quando eu cheguei, Marcelo tinha bebido gás. Eu cansada. Ai meu Deus, chega. E lá vai eu. Chega, o menino bebeu gás. Aí lá vai eu. Só foi arriar a bolsa para uma banda, botar o menino nas costas pro João Ávila. Quando cheguei lá, passei a noite toda com ele lá. Quando chegou lá, o médico dele, parece que uma lavagem, não sei que diacho foi. Eu sei que ele vomitou muito, obrou muito. Quando ele foi tomar cor de si, foi de meia-noite por diante. Não, foi um gás que tinha debaixo da pia, uma garrafa com mais de 4 dedos de gás, né? Se fosse o candeeiro tinha pouco, nesse tempo usava candeeiro, ele pegou, foi a garrafa do gás, né? Debaixo da pia, tinha uma cortina assim na frente, eu esperava que ele não ia bulir ali debaixo, né? Aí lá vai eu pro hospital com esse menino morrendo, quando cheguei lá deram uma lavagem, não sei que diacho foi, eu sei que ele vomitou. Quando eu cheguei em casa, foi umas 4 horas da manhã, com este menino, para trabalhar no outro dia. Ele estava amigado com uma mulher que chamava Júlia, né? Aí o menino foi, eu digo, aí vá, porque não tem o que vocês comer. Não tem o que vocês comer de jeito nenhum. Aí o menino foi, quando chegou lá, ele tinha chegado da feira com essa Júlia, estava assim com a mesa repleta de coisa, né? Aí o menino chegou até chorando, com fome. Aí ele disse, ele era assim do tamanho de... Ou era do tamanho de Camila, era menor do que Camila, era assim, era o mais velhinho de todos. Aí ele chegou e disse, diga a ela que ela se vire, que eu não tenho de comer para dar a vocês não. Diga a ela que se vire. Aí o menino chega de volta, pensando que tinha trazido algum dinheiro, alguma coisa para comer. O menino chegou chorando, se acabando, dizendo que chegou lá e ele tinha chegado da feira, mas ela estava com a mesa repleta de coisa e mandou, o recado que mandou foi para eu me virar para dar de comer. Ele mandou a senhora se virar para dar de comer a nós, sabe? Aí eu disse, tá certo, tá bem, tá muito bem. Tá ótimo. Aí quando foi, teve uma época também que eu fiquei doente, fiquei aí deitada quase a semana toda, sem ter o que comer, tudo. Ele que fazia, pegava os filhos, levava para casa da mãe, dava comida aos filhos e trazia os meninos e eu ficava em cima da cama doente. Foi uma dor que me deu, não sei que diabo foi, que eu fiquei um monte de dia aí deitada. Eu trabalhava na casa de família, quando era fazendo faxina, era fazendo faxina. Quando era lavando roupa, era lavando roupa. Quando era passando ferro, era passando ferro. Na casa de quem? Uma foi Dona Dulce, que é mesmo que ser uma mãe minha, ela batizou. Quem foi, meu Deus? Parece que foi o finado Bira, não foi o finado Bira, foi o Birajara, que ela batizou ela. Naquele tempo era 2 madrinhas, né? Uma de apresentar, uma de vela. Foi Leda batizou. Não, Bernadette batizou o Birajara. O padrinho era o pai dela e a madrinha era a mãe, Dona Dulce. Santa Luzia com Campos. Era Santa Luzia com Campos. Não é Santa Luzia, mulher. Era a rua, parece que era de Maruim. Era aquela rua que saía lá. Não tinha o Hospital dos Doidos. Passando na rua do Hospital dos Doidos, aquela outra rua assim, que saía lá em cima no morro alto que tinha. Estou esquecido o nome daquela rua, sabe? Era por lá dali, do Hospital dos Doidos. Aí Trabalhou lá quantos anos? a Dona Leda, que eu trabalhei na rua de Santa Luzia, com Campos. Trabalhei para o finado Arenilde, que tinha uma meia zona nessa grossura.
trabalhei, parece que foi uns 8 ou foi 9 anos. Trabalhei na casa de Dona Célia, que já tinha morrido há muito tempo ali naquele mesmo trecho. E trabalhei naquele mesmo trecho na rua Santa Luzia para a Dona Leda com as filhas, que ela tem 2 filhas que moram em São Paulo, que é médica. Não, uma mora em... Estou esquecida, num lugar longe. E a outra mora em São Paulo, que é todas as 2 médicas, sabe? Trabalhei muitos anos. Ela me aparava assim, ó. Dona Leda gostava tanto de mim. Depois que eu tinha deixado de trabalhar lá, que aí eu fui mais Wilma e Camila lá, que ela mandou, tem o vigia dela quando ela viaja para casa das filhas, que mora uma em São Paulo e uma mora na Itália. A que mora na Itália tem uma menina da idade de Camila, e a que mora em São Paulo nunca casou. Era autônoma que nem o pai dela se chamava, como era, meu Deus? Estou esquecido do nome do pai dela. Eu sei que ela era Leda, e o pai eu estou esquecido, era um homem altão, moreno, mas todo mundo gostava de mim, porque eu fazia meu serviço certo, nunca peguei nada de ninguém, só saía quando terminava, porque a casa da Dona Leda era grande, sabe? Agora, o banheiro dela, mas do marido, quem lavava era ela. Eu só lavava o banheiro das meninas, sabe? Né? Aí eu peguei, eu disse, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais ninguém, cismei mesmo. Cheguei por aqui ainda, tinha... Depois eu foi pro forró, ó, eu ia pro forró. Dia de domingo na Veneza, eu saí, chegava lá primeiro que eu sou sanfoneiro, é por isso que eu tô esperando desse jeito. Chegava lá primeiro que eu sou sanfoneiro. De começar na sexta-feira no CSU, no sábado em Silvestre, que tinha uma seresta boa aí. Sexta-feira no CSU. Quando saía do CSU na sexta, ainda passava em Silvestre, né? No domingo na Veneza. Na segunda-feira tinha lá pro lado do Alto da Jaqueira, um forró. Não, era um dia de quinta-feira, um forró de Cícero que tinha por lá. Eu ia mais Maria, minha coleguinha, sabe? Eu sei que dançar eu dancei muito. Dancei muito, muito mesmo. Agora, era eu e Maria, uma coleguinha que mora ali. A gente chegava lá em Silvestre, botava uma mesa assim, a gente chegava na base de umas 6h30 para 7 horas. Que é, rapaz? Aí, botava um litão na mesa. O litão é desses dois não, você não sabe. A gente só bebia um litão daquele. Aí quando era de cerveja. A gente chegava na base de umas 7 horas. Tudo arrumadona, tudo cheirosa, um perfume. Quando a gente subia no ônibus, o motorista dizia, eita porra, que escoroa cheirosa. Era. Aí quando chegava lá, que um encostava na mesa, eu dizia, Maria, não é para deixar ninguém encostar aqui. Aí quando foi um dia, eu saí, fui no banheiro, quando eu voltei, o cara sentou na mesa, tinha botado a garrafa de... Eu tinha botado ali uma manchinha daquela ração para ele, para receber. Quer dizer que eu fui... Não, eu tenho que começar porque eu fui para trás da porta, né? Para me emendar nada de papiar. Era assim, olha. Meu avô, meu Antônio de Marco, que era pai do meu pai, né? Ele chegava lá, tinha Maria Rita, que é a que mora em Caruaru, Alva, dos olhos azuis e os cabelos louros, Maria Rita, que mora em Curitiba, Alva, dos olhos azuis e cabelo louro, e eu, Maria do Carmo, preta, dos cabelos ruins e os olhos castanhos, né? Aí, quando ele chegava lá, meu Antônio de Marco, que é meu avô, que é o pai do meu pai, aí eu corria, escondia assim atrás da porta, né? E ele botava a cadeira assim e se sentava. Aí dizia,
Cadê minhas galegas? Aí vinha Maria Antônia, Maria Rita, com os cabelão grandes, né? Aí, por último de tudo, ele ia com os cachos de banana maduro, que era para dar para elas comer, né? Aí, por último de tudo, ele se lembrava. E cadê a negrinha? Tá faltando a negrinha. Aí, deixa que eu estava de trás da porta já, chorando, me acabando. Porque, por último, era que ele me chamava, né? E eu, de trás da porta, eu ficava, eu não saía. E elas ficavam rodeando. Ela saía, não tá aqui não, e eu de trás da porta escutando tudinho. Saía, mas minha mãe, às vezes ela saía assim, dia de domingo, ia para casa das comadres, tudo, ia. Maria Antônia, Maria Rita e eu. Aí, quando chegava no caminho, aí o povo dizia, as comadres dela, comadre Flória, essa menina é sua ou é adotiva? Aí ela dizia, não, essa menina é minha. Comadre Flória, vige essas duas brancas desse jeito, dois azul e cabelo louro, e essa saiu desse jeito. Aí minha mãe dizia, é porque minha família é misturada. O pai dela é branco, o avô dela é preto, tem tio que é branco dos olhos azuis e tem tio que é preto, e ela puxou um deles. Aí eu pensava que era a senhora que criava. Olha, isso tudo aí é desgosto para mim, viu? Era desgosto para mim. E eu chorava. Quando eu ia pentear esses cabelos, que metia o pente, que o pente enganchava, eu puxava, chamava cabelo do cão. Olha, era um inferno mesmo, viu? Aí minha mãe dizia, minha filha, se conforme, minha filha. Foi porque Deus quis assim. E eu, não, porque foi que as outras saiu branca, os cabelos louros, os cabelos grandes, eu saí desse jeito. Aí metia o pente, pô pra lá, pô pra cá. E chorava, cabelo do cão. Menina, era uma condenação a minha vida, quando eu era pequena, viu? Era. Quando eu vim me conformar, eu já estava bem com a idade mais certa para parar para pensar, sabe? Porque meu avô, Antônio de Marco, o pai do meu pai, era moreno, dos olhos engateados, mas os cabelos eram ruins. E um filho que ele tinha que chamava Angelo, era mais preto do que eu e o cabelo ruim, Angelo. E tinha uns primos de meu pai, que moravam no Brejo, que era preto da cor de carvão. E tinha uma que chamava Tii, que era irmã de meu pai, que era preta e os cabelos ruins. Aí eu dizia, por que as outras saíram assim e eu saía assim? Aí minha mãe, minha filha, eu não posso dizer nada, eu não sei, foi Deus que quis. Foi umas 4 tentativas de morte que eu tive. Impropriar, eu fui para casa do meu tio cuidar de Luz Neto, e eu era assim do tamanho de Camila. Disse só mesmo para lavar os pratos, tudo, né, e ficar mais ela, para ela não ficar sozinha, que ela adoeceu também, quase morre. Meu tio foi me buscar. Aí quando eu cheguei lá, que eu tomei o primeiro copo de água que eu tomei lá, eu fiquei doente. Fiquei doente. Menina, me deu um frio com uma febre tão grande que eu fiquei nessa grossura. As minhas irmãs foram me visitar. Quando chegaram lá, ninguém dizia que eu ia escapar. Fiquei magra, depois a barriga deu para crescer. Quando elas chegaram lá para me visitar, eu só tinha o couro e o osso, agora só tinha barriga desse tamanho, sabe? E eu fiquei doente com um copo de água que eu tomei lá. O primeiro copo de água, quando eu cheguei lá, tomei, esse copo de água me adoeceu. Aí meu tio perguntava, minha filha, eu vou lhe internar no hospital, meu tio Tonho. Ele gostava tanto de mim. E Luzinete também, que era a mulher dele. O menino tudo, aliás, todo mundo gostava de mim. Aí Luzinete dizia, Tonho, não interne ela no hospital não, Tonho, que lá no hospital eu não acho de acordo não. Aí apareceu um farmacêutico que disse que
tinha uma injeção muito boa. Aí meu tio chegou dizendo, a mulher, Luzinete, oi, Luzinete, o meu compadre disse que o que tem a farmácia, que tem uma injeção que ele aplica, se ela não morrer, ela fica boa. Agora vai arriscar, ou morrer ou viver. O que é que vocês acham? Aí perguntou a mim se eu queria ir tomar essa injeção e disse, olha, você vai arriscar. E o que é? Vai arriscar. Ou morrer ou viver. Eu já estava numa situação daquela, para mim tanto fazia viver como morrer. Nessa grossura, o couro e o osso, a barriga desse tamanho. Mas menina, que é isso mesmo, hein? Aí eu fui. Sim, aí minhas irmãs foram me visitar, a finada Mariinha, que era a mulher do finado João, a finada Mariinha, e foi mais duas me visitar. Quando chegaram lá que viram, eu com aquela barrigona, aí disseram que eu cheguei em Popriá, tomei um copo com água e fiquei com a barriga. O povo naquele tempo chamava paludismo, era cesão, né? E deu uma cesão nela, que ela tá lá com a barrigona, tá lá para morrer, tá caminhando, manga, o couro e o osso caminhando agarrada pelas paredes. Aí disseram que é a barrigona. Deus perdoe os pecados dela, que já morreu, minha irmã Marinha. Ela disse que eu emprenhei daqui da ban para parir impropriar para o povo não ver. E eu nunca tinha tido nem um namorado, era uma mocinha nova assim que nem Camila. Não tinha nem pensamento de namorar. E cheguei a impropriar, adoeci logo. Não deu tempo de eu namorar com ninguém lá, porque eu adoeci logo, não conhecia ninguém lá. Como era que eu ia namorar para emprenhar, né? Aí quando foi um dia, um compadre de meu tio Tonho, que ele já morreu, era tão bom comigo, gostava tanto de mim. Aliás, meus tios tudo gostavam de mim. Aí disse, ó, eu tenho uma injeção, que se eu aplicar essa injeção nela e ela não morrer, ela vai ficar boa. Agora aí depende do senhor. O senhor vai trazer ela para tomar a injeção ou não vai? Aí ele disse, ela já está na situação que está, que eu não sei nem se ela vai viver. Eu vou aventurar. Aí me levou. Quando chegou lá, me deitaram numa cama. Ela vai passar 2 horas desacordada como quem está morta. Disse logo a ele, o senhor vai aceitar? Aí ele disse, vou, ela já está nessa situação, quero ver o bem dela. Aí esse farmacêutico me aplicou essa injeção. Pronto, olha, eu me apaguei. Pra mim eu estava ali num sono tão bom que nunca mais no mundo eu ia me acordar. Aí ficou, o farmacêutico na cabeceira e meu tio nos pés. Aí foi, deu 1 hora, deu 1h30 eu quieta. Aí quando estava perto, faltava parece que era 10 minutos para 2 horas, aí eles começaram a ver o bolinho com os olhos, né? Aí ele disse, ela vai viver, ela não vai morrer. Aí quando completou 2 horas, eu abri os olhos. Quando eu abri os olhos, aí ele disse, olha, ela não vai morrer. De jeito nenhum, porque se ela tivesse de morrer, ela tinha morrido. Aí passou uns remédios, né? E deu a ele e ele me levou. Se você quisesse contar os ossos todinho do meu corpo, você contava. Eu já tive 3 tentativas de morte e essa foi a pior. Eu tinha uma falta de ar muito forte, né? Forte mesmo, olha, lua nova, lua cheia. Minha mãe passava a noite todinha no punho da rede me balançando, fazendo chá e me dando, e eu morrendo e vivendo. Eu era nessa grossura, né? Aí chegou um homem lá, um velho que ele rezava, finado Ezequiel. Aí disse, ó, eu sei de um remédio que esse remédio é muito bom.
eu faço uma garrafada que já curou falta de ar de muita gente. Aí minha mãe andava doida atrás de um remédio para eu ficar boa, né? Porque via meu sofrimento. Aí mandou ele fazer. Ele cagou no pinico não sei quantos dias, mijou não sei quantos dias, quando acabar balançou assim, ó. Quando estava podre como carniça, ele botou num litro, porque tem meio litro e 1 litro, né? Ele encheu o litro e minha mãe pagou essa garrafada caro. E toda de manhã, todas as 6 horas da manhã, a minha mãe me acordava para tomar uma colher desse remédio. Aí eu gritava e eu não queria, quando eu engolia, amargava mesmo que fel, era podre como carniça. Mas só a gana que ela tinha de ficar boa dessa falta de ar, ela dizia, minha filha é para seu bem, minha filha é para ficar boa. Mãe, eu não quero não, mãe é bosta. Mãe, isso é bosta, mãe pode, tá uma carniça, mãe é bosta. E ela dizia, minha filha é para você ficar boa, é para seu bem. Tudo que o povo ensinava, ela fazia. Aí chegou uma comadre dela, santa, a comadre santa dela, quando chegou lá, foi minha sorte. Eu já tinha tomado a metade do frasco. Quando ela chegou lá, comadre, me dê esse frasco. Aí ela deu. Quando ela balançou assim, ela viu as cascas do feijão assim, rodando dentro do frasco, frasco branco, né? O frasco não, uma garrafa. Uma garrafa. Aí ela disse, comadre, quem foi que fez esse remédio? Ela chegou e disse, foi Ezequiel. Ele disse que faz essas garrafadas e já curou muita gente de falta de ar com essas garrafadas. E minha mãe pagou caro. Pagou caro por essa garrafada. Aí ela destampou. Quando ela destampou, que botou no nariz, ela disse, comadre, a senhora não quer que a sua filha fique boa da falta de ar, não. A senhora vai matar a sua filha. A senhora sabe o que é que a senhora está dando à sua filha? A senhora está dando bosta com mijo podre. Ele mijou na garrafa, cagou e misturou, balançou assim e amostrou. Olha, comadre, aqui as cascas do feijão voando aqui, olha. Aí foi que ela olhou assim e que olhou, que despejou numa vazia, foi que viu. As cascas do feijão que ele comia, junto com aquela bosta preta, podre como carniça. E eu ainda tomei a metade da garrafa. Era uma coroa gordona, né? O nome dela era Olimpa. Olimpa. Aí ela chegava lá na casa do meu avô, tinha uns pés de pimenta malagueta que chega arrastava assim no chão. Aí. Menina, as pimentas tão madurinhas que chega vermelhinho de pimenta, né? E eu inventei de fazer uma pistola de taboca e botava as pedrinhas dentro da pistolinha, né? E quando eu botava o dedo assim no negócio que suspendia, aí a balinha batia na saia dela, né? Ela se virava para aqui, se virava para lá, Petita, Petita, ela me chamava de Petita. Petita, não pula comigo, Petita. E eu caía na gaitada mangando dela. E quando ela estava catando as pimentas de novo, toma a balinha na saia dela. E ela, Petita para lá, Petita para cá, me deixou apanhar minhas pimentas. Eu digo, já tá bom, você quer pelar os pés de pimenta do meu avô? Deixa aí, não é para tirar mais não. E ela tirando. E eu tome balinha com a pistolinha de taboca. Aí, minha filha, nessa véia morreu. Quando toda noite quando eu ia dormir, eu ficava me lembrando dela, né? Desse negócio dessas pimentas. Que quando foi uma noite, eu dormia em rede. Aí a porta do quarto da minha mãe era assim, e ela armava uma rede assim na frente, e eu ficava avistando ela na cama, né? Aí eu dormia na rede, me balançando. Aí quando foi um dia, era assim, acho na base de uma meia-noite. A lua estava cheia, e eu olhei assim para cima, e vi aquela resta descer, pelo negócio do telhado, né? Aquele negócio descendo, que quando eu olhei assim para a beirada da rede, tava aquela pessoa com as mãos assim, com o véu branco na cabeça,
né? Aí dizia assim, parece que dizia assim, Petita, não bula mais comigo, Petita, não bula mais comigo, me balançou assim 3 vezes, dizendo Petita, não bula mais comigo. E eu me levantei gritando, e minha mãe se levantou e alvoroçou todo mundo, que eu vendo a feição dela assim na minha frente. Ela era gordona, botava um pano assim na cabeça, um pano preto, e a saiona rodada, e era ela. Era ela, me deu os 3 balanços, eu fiquei assombrada, não quis dormir em rede mais nunca. Não tem quem faça me deitar numa rede. Ainda me lembrando dessa história. Até hoje. Até hoje eu não me deito em rede. Quem tiver sua azedo, aí, fique pra lá. Ele morreu, né? E onde é o quarto de Wilma, ali, eu acho que você ainda se lembra ainda, você é pequeno, mas se lembra, era uma área assim de serviço, que tinha lavanderia, a gente lavava roupa, tinha 3 banheiros assim, né? 3 ou 4 banheiros assim. Aí, quando foi um dia, aí as meninas, ele já tinha morrido, foi. Aí as meninas foram, Shirlane e o Wilma, foram tirar manjelão no pé de manjelão dele, que era um pé de manjelão enorme, sabe? Aí, e tinha casinha lá que disse que ele virava maçone. Tempo de Quaresma assim, disse que ele virava maçone numa casinha que tinha assim no canto, né? Aí que quando já era escurecendo já, que quando, não sei quem foi que falou embaixo assim, Chilano, Wilma, olha seu Leomar, tá vindo de lá pra cá. Aí que quando nós, seu Leomar, tá vindo de lá pra cá, essas 2 meninas desabaram, todas as 2 com a barrigona, Chilane e Wilma, e se bateram no chão, e saíram correndo, sabe? E eu não sei se foi verdade ou foi mentira, eu sei que teve essa história. E ninguém ia naquele fundo de quintal de noite, porque disse que várias vezes o povo via assombração lá no terreno dele, nessa casa que ele ficava, que disse que virava maçone, na Quaresma, lá Bisone, sim. Disse que ele entrava naquela casinha, e porque disse que é assim, eu não sei se o povo acredita nisso hoje em dia, porque antigamente acreditava. Uma mulher que tinha 7 filhos machos, um virava lobisomem. E ele era um deles. A mãe dele teve 7 filhos machos. E ele, o povo dizia que ele virava lobisomem. Tempo de Quaresma, Semana Santa. Ele virava lobisomem. Virava mesmo. E a gente cansou de ver assombrações nesse quintal de noite. Eu mesmo não ia. De jeito nenhum. Foi assim, né? Ele dançava nesse Xangô. O marido da neném era pai de santo do Xangô da mulher dele, que era neném. E Francisco dançava lá. E eu ia observar, né? E tinha, o pai de santo era um que chamava Gessé. Não era o marido da neném, o pai de santo era Gessé. Aí, quando foi nesse dia, eu já estava com a cachorra na cabeça. Eu digo, é hoje. Aí eu fui dançar Xangô também. Era a roda da frente e eu bem pertinho dela e dele. Que é um assim, outro assim, lá vai, rodeando. E eu... Aí, que quando eu me infusei mesmo, eu digo, e agora? Safada, ela era uma saruaba dos cabelos vermelhos. Amigada com soldado, ela não morava com soldado, mas ela gostava do soldado, e o soldado de vez em quando, o soldado morava no Barra Meca, e ela frequentava esse Xangô de neném, era filha de santo dela, né? Aí me disseram que viram ele se agarrando mais lá num lugar que chama Comase, não sei se ainda tem isso aí, na beira da pista, lá, Comase, ali perto do Lourival Batista. Uma fábrica grande que se chamava Comase, eu acho que mudaram até o nome. Diz que viram ele se agarrando mais ela quando ele vinha do serviço. Aí eu também fiquei calada, não perguntei nada a ele nem nada, né? Eu digo, me aguarde.
Aí quando foi nesse dia, e começaram a dançar, e ela só dançava perto dele. Era ele aqui, ela na frente e ele aqui. E eu aqui também, diz que dançando Xangô. Eu digo, é hoje. Eu já estava com uma raiva tão grande, estava em tempo de morrer. Ela tinha era saruaba, tinha os cabelos ruins. Aí começaram a dançar, Gessé era o pai de santo. Aí, que quando estava tudo encabocado, tudo cheio de caboclo, aí eu peguei o meu. Quando eu peguei o meu caboclo, peguei logo ela por os cabelos, arrastei ela, bati ela no chão. Peguei um pote de água de neném, que era numa furquia, derrubei no chão. Tinha uma partilheira assim com farinha, feijão, açúcar, café. Bom, derrubei partilheira no chão, derrubei tudo. O pai de santo pulou a janela, Francisco mais ela, não sei onde foram se parar. E eu fiquei saltando no meio da casa. Venha! Abuguelei muito desse tamanho assim, fiquei, ainda peguei o pai de santo por as pernas. O pai de santo já tá a metade pra fora. Arrastei pelas pernas. Quebrei o pote d'água, derramei a farinha, derramei feijão, derramei café, quebrei as panelas, que nós sempre gostávamos de umas panelas de barro. Tinha um potão desse grande de barro que o povo chamava porrão, que botava assim no canto da casa, enchia d'água, não era uma água boa, medonha. Minha mãe tinha um. Aí, mas olha, arrasei o Xangô de neném, arrasei, né? Aí correu todo mundo, só ficou eu, venha! E eu corri desse tamanho assim, e pisando, venha! Correu pai de santo, correu mãe de santo, correu Francisco, correu todo mundo. Aí ficaram lá, tá com espírito ruim, pegou tranca a rua. Quem é que vai me... Quem? Eu não vou dizer, venha! Minha irmã, tá vendo aí que esse espírito de mentira? Tá vendo? Eu me espritei e minha raiva passou. Rasguei a toda, peguei por os cabelos dela, puxei o pai de santo por uma janela mais alta do que essa aí. Derramei café, açúcar, esbagacei tudo. Tudo eu esbagacei. E eu sofri muito nesse mundo e tô aqui viva, graças a Deus, né? Eu balanço, vem me regar, mãe, vem me regar, vem me regar, mãe, vem me regar, vem me regar, mãe.